Amém. Graça e paz. Boa noite a você que está aqui de forma presencial e também as famílias, nossos irmãos, você que está aí na sua casa, no seu lar, assistindo conosco o nosso culto. Nas quartas-feiras que nós estamos aqui abordando sobre a série de parábolas de Jesus Cristo, as histórias que ele contou, como ele narrou as histórias para os seus seguidores, seus discípulos e as pessoas que estavam sempre perto de Jesus. E hoje vamos abordar e falar mais um pouco sobre parábolas. Jesus ele foi, e deixou isso registrado, um bom contador de histórias. Jesus sempre foi um bom contador de histórias. E ele fazia contar as suas histórias através de parábolas. E Jesus ele tinha uma habilidade para desenhar esses quadros verbais, a sua história, e isso retratava o dia a dia daquele povo. Ele sempre pegou ali, ele sempre buscou algo que acontecia de forma real ali, aquela situação, e ele trazia isso então como ensino, para que os seus discípulos pudessem ter então uma lição aprendida em cima de cada história. É aquilo que o seu velho pai, aquilo que seu pai, que a sua mãe, que a sua avó, sempre contava uma história para você, e depois ela falava que no final tinha uma lição. Jesus usava o mesmo método aqui. Não que Jesus inventou, não que Jesus foi quem inventou as parábolas. Já existia no Antigo Testamento, já existiam parábolas, e você pode depois ler sobre isso também. E essas lições que Jesus alimentava a ensinar aos seus discípulos, ela sempre vinha no final dessa história contada. E essa lição ela poderia ser para a bênção de alguém ou para a maldição também de outros, conforme o próprio Jesus assim falava. Qual seria então para nós, e biblicamente falando, o valor da instrução das parábolas? O ensino por parábolas, por história, sempre tem e sempre teve a sua utilidade, tanto no Antigo como Jesus usou aqui dessa forma para poder falar para poder então trazer um ensino. E Jesus então, ele usa essas parábolas para dar uma semelhança ao seu reino. Ele queria trazer o reino, a cabeça, o coração, a mente, formatar naqueles discípulos. Então ele contava uma história para que os discípulos pudessem assimilar e conhecer mais dessas preciosidades do reino de Deus. E tinha as suas vantagens e também tinha as suas não vantagens. Bênção para um, punição para outros. Parábolas, então, que Jesus usava, ela tem algumas lições preciosas. Por quê? Cada parábola que Jesus contou e outras que tem na Bíblia são atraentes. Uma bela história bem contada. E traz, então, na mente da pessoa o não esquecer. Aqueles discípulos jamais iam esquecer aqueles ensinamentos, mesmo depois que Jesus foi assunto e foi embora. A parábola também dava um grande auxílio à mente e à capacidade do discípulo pensar. Jesus ele tinha essa habilidade de fazer a pessoa pensar, ou imaginar como seria já esse reino, como seria estar nesse reino dos céus e o reino de Deus. Também ela estimulava os afetos, e despertava isso nas consciências dos seus discípulos. Chamava a atenção e prendia a atenção também. Ninguém que ouvia Jesus ficava disperso, tanto que as pessoas falaram assim: nunca ouvimos alguém falar tal qual esse homem. Tal era o poder, apesar que era 100% Deus, 100% homem, mas nesse contexto aí, de poder passar a sua mensagem. E as parábolas preservavam a verdade, porque o próprio Jesus, o contador de história, é a verdade de Deus. Vamos abrir então nossas Bíblias, por gentileza, em Mateus capítulo 13, e eu quero ler do verso 44 até o verso 46, e depois vamos ler o 51. Mateus 13, 44 ao 46, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, verso 44.
Você está no outro livro. Errou. Mateus capítulo 13, verso 44. Até eu assustei, falei, será que eu estou errado? Vamos lá, procedendo então à leitura. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45, agora a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Agora, olha o verso 51, mais abaixo. Entendestes todas essas coisas? Isso Jesus perguntou aos discípulos. Responderam-lhe, sim. Só que não, né? Depois vocês vão ver que os discípulos é difícil de aprender. Vamos então caminhar dentro dessas duas parábolas. Essas duas parábolas são apenas 2 versículos, no máximo 3 aqui, e elas são co-irmãs, elas são irmãs. Tem o mesmo sentido de aplicação de Jesus com relação ao reino dos céus. Então é o texto onde apresenta o tesouro escondido e depois vem na sequência a pérola de grande valor. E tem a mesma aplicação da lição que Jesus quis dar aos discípulos. Nesse contexto que nós estamos aqui dessa história, Jesus ele não estava pregando, ou seja, ele não estava falando contando a sua parábola para uma multidão. Você vai entender depois, mais à frente. Ele chamou os seus discípulos de forma reservada, e essas duas parábolas ele contou de forma direta aos seus discípulos. Ele queria tratar diretamente com os seus discípulos. Não era toda a multidão, nem todas as pessoas. Você já viu na Bíblia que Jesus ele sempre estava andando e seguia a multidão, ele contava uma história, tinha várias pessoas ouvindo a história, mas aqui ele fez questão de forma íntima chamar os seus discípulos, trazê-los para perto de si, para poder então passar ao coração e à mente do seu discípulo a verdade do reino dos céus, do reino de Deus. Então deixe-me começar com você nessa noite. Eu quero fazer 2 perguntas para você aqui nessa noite. Qual o valor que você dá para as coisas em sua vida? E a segunda, qual é a coisa que tem maior valor para você? Qual é o valor que você dá para as coisas em sua vida? E qual é a coisa que tem maior valor para você? Não estou falando, Jesus é meu... Não, ainda não. Pense aí, você sabe. Os apegos que nós temos, os domínios que nós temos, as coisas que são nossas, intimamente nossas, que nós não dividimos, às vezes, com ninguém. Pode ser, talvez, sua casa, seu carro, uma roupa, alguma coisa que pertence a você, uma herança, alguma coisa que você, um quadro, um vaso que você herdou da sua bisavó, que ninguém pode pegar, ninguém pode limpar, nem a sua secretária. Então, são essas coisas. Qual é o valor que você dá para as coisas? E qual é a coisa que tem mais valor para você? Em toda a história da humanidade, nós que somos estudiosos sabemos disso, não foram poucos, as pessoas que encontraram algo de grande valor na vida e conquistaram alguma coisa. Nós temos aí, se você pesquisar, vários homens e mulheres que ao longo da história conquistaram várias coisas, porque buscaram, procuraram, estudaram e lutaram para que pudesse ter essas coisas. Grandes batalhas também, conforme a história nos diz, foram travadas entre reinos e outros reinos. Eles lutaram por um pedaço precioso de terra. Conquistar um espaço onde tivesse água, conquistar um espaço onde a terra fosse fértil. Então, lutava-se por isso no passado. Ainda se luta por algumas coisas com relação a isso. Mas a realidade aqui, no contexto, Jesus quer colocar no coração desses homens qual o valor que nós damos ao reino dos céus. Qual o valor que nós damos ao reino dos céus? E às vezes, se nós vamos pesar isso na balança, nenhum de nós queremos ir embora. Você quer morrer de Covid? Não, você não quer, você quer ficar aqui ainda. Morrer de Covid é promover para o reino do céu. Estou dizendo só para você entender a troca de valores. Não é que nós temos que morrer agora, obrigado a morrer, tem que se matar. Mas às vezes nós queremos ficar mais tempo aqui. Às vezes nós queremos desfrutar mais dessas coisas. E nós não somos daqui.
Isso aqui não pertence a nós. Somos passageiros aqui. É por isso que Jesus tentou ensinar aos discípulos de forma íntima o valor astronômico de estar lá, do reino de Deus. E ele usava essa semelhança com coisas, com rede, com trigo, com joio, com pessoas, com dois irmãos, para poder ensinar os seus discípulos. Ou seja, Jesus aqui ele não falava dessas duas parábolas para a multidão. Já falei para você que foi uma questão mais pessoal, reservada para os seus discípulos. Essas parábolas, as duas que eu li, do tesouro e da pérola, no 44, depois no 45, são parábolas irmãs, do verso 44 até 51. Mesmo a outra parábola que vem, a rede, também tem esse sentido com relação ao julgamento eterno. Jesus, ele sempre foi esse grande ensinador através das parábolas. E por meio das parábolas, ele fazia conhecer, né, as verdades do seu reino. Porém, ele começa a falar que um homem aqui na primeira parábola, né, encontrou um tesouro oculto, verso 44. E esse homem percebeu esse valor. Esse homem, então, entendeu a preciosidade do que ele achou. Se você lê o texto e você conhece, ele achou, ele escavou, ele viu o valor daquilo, ele escondeu de novo, já estava escondido, ele achou escondido, escondeu de novo, saiu e foi então providenciar um jeito de comprar aquele campo para que ele pudesse então, agora, escavar de novo e possuir e pegar, né, e ter aquele tesouro rico. O apóstolo Paulo, nós vemos em Filipenses no capítulo 3 e 8, ele fala assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, lixo, esterco, para poder ganhar a Cristo. Então essa parábola trata sobre isso, um grande tesouro, né? Achei um bom tesouro, nós cantamos aqui sobre o tesouro, guardar o meu tesouro fiel, é onde você um dia, na contramão da sua vida, você foi encontrado, recebido e aceito no Pai, na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado, que estava na sua condenação, que julgava contra você, limpou essa dívida, rasgou essa carta, e você tem esse tesouro. E o devido valor que você dá a esse tesouro, em serviço, em submissão, em obediência, né, em sacrifício, em missões, o estar aqui, o estar ali, o servindo ao Senhor, levando essa causa do Evangelho. O tesouro escondido e a pérola de grande valor são essas parábolas aonde Jesus, então, ele traz esse precioso ensino. Quando se acha algo de valor, você luta, abre mão de alguma coisa, como esses dois homens que você vai entender. Primeiro, ele achou o que estava escondido. O outro, negociante, estava procurando algo melhor do que ele tinha. E achou uma grande pérola, né? Esse evangelho de Mateus é o único evangelho dos evangelhos bíblicos que narram essas duas parábolas. Não se encontram essas duas parábolas em outros livros como Lucas, como Marcos e como João. Só aqui em Mateus. Por que Mateus? Porque Mateus, ele trabalha sobre a rejeição de Jesus. No próprio contexto ali, dos seus, né, discípulos, da sua família, do seu povo, nesse sentido, a rejeição de Jesus, antes mesmo de nascer, muitos queriam eliminar um rei que ia nascer, depois, no exercício, né, do seu ministério, morrendo, e mesmo depois da sua ressurreição, e ainda hoje, muitos ainda rejeitam Jesus, como bom tesouro, como a grande pérola. E eu gostaria de abordar com os irmãos, nessa noite, sobre o tema, abrindo mão de tudo pela excelência do reino. Abrindo mão de tudo pela excelência do reino. E eu quero trabalhar, então, aqui já a primeira parábola. Depois de pregar para as multidões, Jesus volta para casa e fica com seus discípulos. Ele faz um treinamento, ele faz um tratamento pedagógico, ele começa então a trabalhar o coração, amaciar o coração, para que eles pudessem entender. É aquela mesma situação onde você viu quando Jesus perguntou assim: o que o povo está falando de mim aí? Ah, o senhor é João Batista, fala que o senhor é profeta, que o senhor, né, é Elias. Aí Jesus vira: e vocês? E vocês? Ele queria aqui a mesma coisa. Ele deixou a multidão, voltou e ia tratar com os seus discípulos.
cada um de nós, o valor que nós damos ao reino de Deus. Ele desejou conversar então dessa forma. Então ele discorre que esse homem achou o tesouro, deu valor a isso, foi lá, vendeu as suas coisas e voltou então para adquirir aquela terra. Qual o valor que devemos dar ao reino dos céus? Como esse homem que escavou, achou, escavou, correu, vendeu tudo, a Bíblia fala, vendeu tudo o que tinha, não se sabe qual é o montante que ele tinha, só que o que ele tinha, dava para ele comprar aquilo, mas ele sabia que aquilo que estava lá valia muito mais, astronomicamente, muito mais do que as posses, os valores que ele tinha. Por isso que ele, de forma, o texto fala o quê? Ele se alegrou sobremaneira. E hoje eu e você, nós perdemos a alegria do bom tesouro. Nós levamos uma vida cristã tanto quanto raquítica, desnutrida, sem muita expressão, preocupado com aqui e agora e o hoje, o ter, e o tocar, e o fazer, e o comer. E o próprio Jesus ensinou isso, para não andar ansiosos por essas coisas, a não ser com relação ao seu reino, que é um grande tesouro. E eu quero trabalhar 3 verdades nessa parábola do tesouro escondido. Primeira verdade: o reino dos céus é semelhante a uma realidade escondida, ou seja, o reino do céu, ele tem essa semelhança com algo precioso, oculto, escondido, que foi revelado por Deus ao simples, ao pequeno. Deus, fez com que os grandes fossem confundidos e os pequenos entendessem a verdade, da palavra e a verdade da cruz. O reino do céu é semelhante a uma realidade escondida. Um exemplo clássico desse reino escondido é o momento onde Jesus, em João 18:36, ele estava conversando com Pilatos e Jesus fala assim: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não pertence a essa esfera. É isso que eu e você tem que entender. Ele passou um tempo, Jesus, ensinando seus discípulos que ele ia para esse reino, que lá é melhor, que é semelhante a isso, que lá tem os tesouros preciosos e que você tinha que dar valor a isso, e que nós como igreja tem que dar valor a esse reino, que foi estendido a mim e você. Eu e você, miseráveis pecadores de outrora, distanciados, nós não tínhamos acesso a esse reino, não tínhamos lugar de assento a essa mesa, mas ele veio estender isso a mim, a você. A segunda verdade: o reino dos céus é uma realidade de valor maior. O reino dos céus é uma realidade, ele existe, é real para mim, estamos nele, mas de valor maior do que a sua mera roupa, do que o seu mero cartão de crédito, do que a sua fazenda, do que o seu carro, do que a herança que Deus, que você tem do nome do seu pai, tudo que você possa pensar que é de posse de valores. O reino de Deus tem um valor maior do que isso. E a palavra-chave na parábola é escondeu, ou seja, o homem achou um que estava escondido, ele viu aquilo que era precioso, ele escondeu de novo e foi então dar um jeito de voltar e buscar. Não se sabe que tempo que levou isso aí, mas ele se esforçou e ele já saiu alegre, já saiu feliz. Então, ele deu esse devido valor ao tesouro que ele achou. Em um certo nível, tudo que a gente valoriza tanto, eu e você, a gente tende a esconder. Aqui nessa esfera física, tudo que nós valorizamos tanto, nós tentamos esconder. O meu pai já faleceu, já faz uns 8 anos. Meu pai era carpinteiro, marceneiro. Ele tinha as melhores ferramentas. Trabalhou em grandes serrarias no passado. Eu lembro, toda vez que eu passo perto de uma serraria e vejo aquele cheirinho do pó, eu lembro lá do meu tempo de criança, do pó de serra, meu pai trabalhando ali. E ele tinha as suas ferramentas, tinha um zelo com essas ferramentas, um cuidado. Não emprestava, não doava, não deixava nenhum menino que eu queria aprender a fazer junto, mexer, não deixava. Ele tinha lá um serrotinho velho, uma coisa, ele ensinava a gente a mexer com aquilo lá. Eu sei um pouquinho que eu aprendi vendo e fazendo. Mas nós somos assim. Nós damos valor àquelas coisas que nós não queremos dividir, não queremos, queremos esconder, protegemos.
Isso é certo, você protege sua família, sua casa com segurança, os seus negócios, aquilo que você conquistou, o seu nome, zela por isso e tal. Mas é mais do que isso, o reino do céu transcende a essa esfera humana. E o próprio Paulo nos falou sobre isso, que o estar lá nesse reino com Cristo é algo incomparavelmente melhor do que estar aqui nesse sofrimento, nesse tabernáculo perecível, onde nós gememos, choramos, lamentamos, mas lá no reino vamos então ser enxugados, né, pelo toque de Jesus. Terceira verdade aqui dentro dessa primeira parábola. O reino dos céus é uma realidade de abnegação. Para herdar, você tem que abrir mão, não de algumas coisas, você tem que abrir mão de tudo. Porque o próprio Deus abriu mão do seu maior tesouro, da sua pérola maior, do seu Filho único, e o entregou de forma abnegada a mim e a você. Por isso nos constituiu herdeiros, né, da sua graça, da sua glória, através do sacrifício único de Jesus por mim e por você. Então o que pede a mim e você, como esse homem, ele não foi lá e vendeu só 98% não. Esse homem foi lá e vendeu 100% de tudo que ele tinha. Vendeu tudo, o texto fala sobre isso. Ele vendeu 100%, não vendeu 98%. Você não pode tentar negociar com Deus com relação ao reino. Dessa forma, tentar negociar, eu vou abrir mão disso, abrir mão daquilo. É o menino, o jovem advogado, quando foi falado para ele, vai lá e vende tudo que tem, distribui, passa para as pessoas, para que você possa então, né, seguir ou herdar essa vida eterna no céu. Terminando então, a segunda parábola nos trata sobre a pérola de grande valor, 45 aqui até o 46. Ao contrário da primeira parábola, o tesouro escondido, que o homem achou, aqui o homem estava procurando. Isso nos fala então da nossa diligência, alertados pela luz do Espírito Santo, de procurar os melhores caminhos, os melhores, né, segmentos dentro do chamado reino de Deus ou do nosso serviço, né, ministerial. Tanto um que achou como o outro que procurou, os dois tiveram que tomar atitudes para que pudesse então apropriar-se dessas riquezas. É o que eu e você fizemos. Tivemos que tomar atitudes de parar de fazer isso, de parar de fazer aquilo, de negar aquilo, de sair daquilo, de tirar a mão daquilo, tirar o olho daquilo, de fugir daquilo, em prol do reino de Deus. Em prol de poder, então, valorizar esse tesouro maior que nos foi dado. E duas verdades aqui ainda na pérola de grande valor. Primeiro, o reino dos céus é um reino de astronômico valor. Muito mais do que um grande valor, astronômico valor. Jesus queria que seus discípulos entendessem o valor do reino. E quem é a pérola central e o tesouro nesse reino? E isso, então, ele precisava de forma íntima prepará-los para conquistar esse reino. Porque ele ia embora logo depois, ser morto, ressuscitado, assunto ao céu, eles ficariam ali. E eles precisavam, então, conquistar. Não que tinha que se fazer um grande esforço para a salvação, era uma questão mais do seu serviço, do exercício de fazer estender esse reino de Deus a outros, esse tesouro, essa pérola a outro, como, né, evangelização. Segunda verdade da pérola, Jesus aqui é a pérola maior. Veja bem o que fala o verso 46. E tendo achado uma pérola de grande valor, esse mercador. Então ele foi e comprou, ele foi lá e pagou um preço, porque ele sabia que essa pérola era preciosa. É isso que eu e você achamos um dia, quando fomos aceitos em Jesus. Ele é o nosso maior e grande tesouro. Ele é a nossa maior preciosidade. Não é a sua filha, não é o seu filho, não é sua casa, sua esposa, seu esposo. Devemos amar, respeitar, investir, ajudar, valorizar, conduzir, educar. Mas o valor maior que nós temos, a pérola maior, é Jesus. Quando você alinha a sua vida cristã com essa verdade, as outras coisas elas começam a ter um equilíbrio
uma ordem, né, nesse mundo espiritual, físico e espiritual. Terminando, então, eu quero citar o exemplo de Paulo. Eu gosto muito de Paulo. Ele é um exemplo de um homem que abriu mão de tudo. Ele tinha algumas coisas também, trabalhava, ele tinha alguns, né, valores e tinha também uma boa aceitação no contexto antes de se converter, antes de ser jogado do cavalo. E ele tinha também tesouros escondidos. E ele falava nesse sentido, que ele abriu mão de tudo que possuía, vendeu tudo, né, e distribuiu a outros, Lucas 12, 23, para fazer, né, que os tesouros do céu nunca acabem, onde o ladrão não chega e a traça vai roubar. Então você tem que ajuntar essas coisas nesse reino lá. Você tem que depositar esses valores no reino dos céus. Porque os valores que você tem aqui guardado, escondido, a traça pode corroer. Quantas camisas suas você já perdeu porque um rato ou uma traça comeu lá na sua gaveta? Nem na fitalina resolveu as baratas. Mas tudo bem. Nesse contexto também, quando existiam muitas guerras nesses povos, as pessoas que tinham recursos, tinham tesouros, eles corriam, escondiam o tesouro no campo, saíam para outra cidade para salvar a sua vida e esperava terminar a guerra, voltava e procurava onde estava o seu tesouro e com alegria ele podia começar de novo a sua vida. É isso que nós temos que aprender a fazer. Abrir mão de algumas coisas que não vão poder herdar esse reino, que não vão poder entrar lá e passar a valorizar de forma astronômica. Abrir mão. E o próprio Paulo, ele continua, né? Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas, considero como escória para poder ganhar Cristo. Filipenses 3:8, já falamos sobre isso. Quantas foram as coisas que o apóstolo Paulo se desfez, ou seja, jogou fora, vendeu para ganhar Cristo? Temos uma lista. Foi circuncidado ao 8º dia, linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, zeloso, sabia das leis. Filipenses capítulo 3, 5, 6, fala sobre isso. E quais as coisas podemos destacar que Paulo, então, depois de ter vantagem, ele teve que, então, perder? Mas para mim, o que era ganho, reputei como perda por Cristo Jesus, o tesouro maior. Filipenses 3:7. Quem quiser seguir a Cristo, primeiro tem que abrir mão, como você fez, de muitas coisas. Quem quiser seguir a Cristo, pela excelência do reino, tem que aprender a abrir mão. E aconteceu que, indo eles caminho, lhe disse: Senhor, vou te seguir por onde quer que tu fores. Aí Jesus falou assim: olha, a raposa tem os seus covis, as aves dos céus, os ninhos, mas eu, o filho do homem, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Vai me seguir? Outro disse a ele: segue-me. Ele falou: segue-me. Jesus perguntou para ele: você pode me seguir? Segue-me. Ele falou: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai, os cuidados desse mundo. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vais e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro, Jesus falou: segue-me. Outro falou: vou te seguir, Jesus, mas primeiro deixa-me despedir dos que estão lá em casa. Minha mãe tem que ir lá beijar, abraçar. Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado, que olha para trás, está apto para o reino de Deus. Lucas 9, 57 e 62. Concluindo, hoje, até que podemos entender, e você sabe de cor e salteado, o valor que tem o reino de Deus. Você já aprendeu isso na Bíblia? Você já pregou sobre isso? Estamos fazendo isso agora, dissertando sobre isso. Mas a grande pergunta ainda é: nós estamos dispostos a buscar o reino de Deus e a sua justiça? Porque nem sempre eu sou justo, nem comigo, nem com o outro, o próximo, e nem com Deus, em alguns momentos. É só você refletir um pouco, você vai ver como nós erramos e falhamos. Ou existem outros tesouros, pedras, pérolas de maior valor, que ocupa e pertence o meu pensamento, o meu coração e o meu tempo. Vamos ficar em pé?
Vamos terminar? Só quero lembrar então para você as duas perguntas iniciais, que eu fiz no início do nosso sermão, a nossa pregação. Qual é o valor que você dá para as coisas em sua vida? E qual é a coisa que tem maior valor para você? Manter Deus no centro da nossa vida tem custos. Manter Deus no centro da nossa vida tem custos. E nós temos que buscar esse Deus, esse reino de 100% do coração. Não pode ter nenhum espaço para outras coisas que não seja 100% integral Jesus Cristo. Mas não somos assim. Porque ainda estamos nesse tabernáculo. Ainda estamos nessa esfera de posse, de ter, de resolver, de fazer. Que eu e você, então, como filhos de Deus, discípulos de Deus, possamos tomar uma atitude, que já fizemos antes, mas reafirmar esse pacto, abrir mão de tudo pela excelência do reino dos céus. Amém? Ó Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua preciosa, rica palavra. Imprima em nosso coração o teor da tua palavra. Imprima em cada coração que está aqui de forma presencial, em cada coração que está na sua casa, em casa, assistindo, Senhor Deus, a transmissão, que Teu Espírito Santo possa imprimir em nossos corações o teor, a preciosidade, o valor da Tua palavra. E que nós possamos, a cada dia mais, abrir mão de coisas em favor do valor, da preciosidade do reino. Sabedores que estamos caminhando, chegando próximo a esse reino. E queremos então, Senhor Deus, estar libertos, desapegados dessa esfera do tabernáculo, dessa esfera física, e poder então passar a valorizar de forma preciosa, alegre, jubilante, maravilhosa, Senhor Deus. Com alegria quando alguém acha um grande e bom tesouro, Jesus, com alegria quando alguém tem condições de vender tudo e comprar uma grande pérola. E aqui não fala de negociar o reino de Deus com valores, mas fala da preciosidade de poder, então, valorizar esse tesouro achado, encontrado, Jesus Cristo, teu Filho, precioso, a pérola de grande valor em nossas vidas. Nos abençoe aqui como igreja, como teus filhos, como discípulos, Senhor Deus. Que esse ensinamento, onde Jesus, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, sentou com seus discípulos e passou ao coração, e treinamento e pedagogia para que ele pudesse entender a grandeza elástica, astronômica desse reino precioso e rico. Que nós possamos buscar isso na simplicidade também, de servir, de obedecer e de caminhar contigo cada dia mais, ó Deus. Em teu nome, ó Deus, e em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Que Deus abençoe você, a sua vida, que tenha aí a metade da semana, quinta, sexta, final de semana abençoado, Depois você dá um abracinho, um tchauzinho para o seu irmão. Tchau não, agora faz assim para ele, sem muitas aglomerações. Que Deus abençoe também você na sua casa que participou conosco. Que Deus possa abençoar e imprimir a sua vida, a preciosidade da palavra de Deus. Amém? Tenham todos uma boa noite em nome de Jesus. Amém.